Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Educação Básica em Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, tá bom? Então, vamos dar continuidade, né, aos conhecimentos interdisciplinares previstos no edital, dentro do item a intermediação entre linguagem verbal e não verbal no processo de constituição do texto-discurso. Então, nosso subitem de hoje, informações explícitas e implícitas, ok? Então, bora lá. O que seriam, então, né, informações explícitas e implícitas? Então, a gente tem um exemplo aqui, um texto. Neto ainda está longe de se igualar a qualquer um desses craques. Rivelino, Ademir da Guia, Pedro Rocha e Pelé. Mas ainda tem um longo caminho a trilhar. Revista Veja, 26/12/1990. Então, esse texto diz explicitamente. Então, o que está explícito? Rivelino, Ademir da Guia, Pedro Rocha e Pelé são craques. Neto não tem o mesmo nível desses craques. Não tem muito tempo de carreira pela frente. Quer dizer, desculpa, Neto tem muito tempo de carreira pela frente. Ok? Então, as informações explícitas. E o que está implícito, né? Existe a possibilidade de Neto um dia aproximar-se dos craques citados. Esses craques são referência de alto nível em sua especialidade esportiva. Há uma oposição entre Neto e esses craques, no que diz respeito ao tempo disponível para evoluir. Todos os textos transmitem explicitamente certas informações, enquanto deixam outras implícitas. Por exemplo, o texto acima não explicita que existe a possibilidade de Neto se equiparar aos 4 futebolistas, mas a inclusão do advérbio ainda estabelece esse implícito. Não diz também com explicitude que há oposição entre Neto e os outros jogadores, sobre o ponto de vista de contar com o tempo para evoluir. A escolha do conector mas entre a segunda e a primeira oração só é possível levando em conta esse lado implícito, ok? Mas ainda tem um longo caminho a trilhar, né? Dando sequência, como se vê, há mais significados num texto do que aqueles que aparecem explícitos na sua superfície. Então, a leitura proficiente é aquela capaz de depreender tanto um tipo de significado quanto o outro, o que, em outras palavras, significa ler nas entrelinhas. Sem essa habilidade, o leitor passará por cima de significados importantes, ou, o que é bem pior, concordará com ideias e pontos de vista que rejeitaria se os percebesse. Os significados implícitos costumam ser classificados em duas categorias: os pressupostos e os subentendidos, ok? Então, os pressupostos são ideias implícitas que estão implicadas logicamente no sentido de certas palavras ou expressões explicitadas na superfície da frase. Então, tem um exemplo. A informação, desculpa, André tornou-se antitabagista, convicto. A informação explícita é que hoje André é um antitabagista convicto, do sentido do verbo tornar-se, que significa vir a ser. Decorre logicamente que antes André não era antitabagista convicto. Essa informação está pressuposta. Ninguém se torna algo que já era antes. Seria muito estranho dizer que a palmeira tornou-se um vegetal. Eu ainda não conheço a Europa. A informação explícita é que o enunciador não tem conhecimento do continente europeu. O advérbio ainda deixa pressuposta a possibilidade dele um dia conhecê-la. As informações explícitas podem ser questionadas, né, pelo receptor, que pode ou não concordar com elas. Os pressupostos, porém, devem ser verdadeiros ou pelo menos admitidos como tais. Por esta é uma condição para garantir a continuidade do diálogo e também fornecer fundamento às afirmações explícitas. Isso significa que, se o pressuposto é falso, a informação explícita não tem cabimento.
Assim, por exemplo, se Maria não falta nunca a nenhuma aula, não tem o menor sentido dizer até Maria compareceu à aula hoje. Até estabelece o pressuposto da inclusão de um elemento inesperado, ok? Na leitura, é muito importante detectar os pressupostos, pois eles são um recurso argumentativo que visa a levar o receptor a aceitar a orientação argumentativa do emissor. Ao introduzir uma ideia sobre a forma de pressuposto, o enunciador pretende transformar seu interlocutor em cúmplice, pois a ideia implícita não é posta em discussão e todos os argumentos explícitos só contribuem para confirmá-la. O pressuposto aprisiona o receptor no sistema de pensamento montado pelo enunciador. A demonstração disso pode ser feita com as verdades incontestáveis que estão na base de muitos discursos políticos, como o que segue. Então a gente vai dar uma olhada aqui agora. Quando o curso do Rio São Francisco for mudado, será resolvido o problema da seca no Nordeste. Então, o enunciador estabelece o pressuposto de que é certa a mudança do curso do São Francisco e, por consequência, a solução do problema da seca no Nordeste. O diálogo não teria continuidade se o interlocutor não admitisse ou colocasse sob suspeita essa certeza. Em outros termos, haveria quebra da continuidade do diálogo se alguém intervisse com uma pergunta desse tipo. Mas quem disse que é certa a mudança do curso do rio? A aceitação do pressuposto estabelecido pelo emissor permite levar adiante o debate. Sua negação compromete o diálogo, uma vez que destrói a base sobre a qual se constrói a argumentação, e daí nenhum argumento tem mais importância ou razão de ser. Com pressupostos distintos, o diálogo não é possível ou não tem sentido. Ok? A mesma pergunta, feita para pessoas diferentes, pode ser embaraçosa ou não, dependendo do que está pressuposto em cada situação. Para alguém que não faz segredo sobre a mudança de emprego, não causa o menor embaraço uma pergunta como esta: como vai você no seu novo emprego? O efeito da mesma pergunta seria catastrófico se ela se dirigisse a uma pessoa que conseguiu um segundo emprego e quer manter sigilo até decidir se abandona o anterior. O adjetivo novo estabelece o pressuposto de que o interrogado tem um emprego diferente do anterior. Pessoal, então foi essa a minha colaboração de hoje. A base de informações é a apostila Nova Concursos. E o nosso próximo tema são marcadores de pressupostos, ok? Então é isso, um abraço, até a próxima.